Tarcísio de Freitas cometeu um dos atos mais execráveis de toda a campanha política e precisa ser punido pela associação falsa dele, do Guilherme Boulos, com o PCC. Uma atitude que não existe outra palavra para descrever, senão uma atitude burra do Tarcísio de Freitas. Não havia nenhum tipo de motivação para ele fazer isso, porque as pesquisas não apontavam virada do Guilherme Boulos. Ele coloca o futuro político dele em risco, porque ele pode agora ser cassado, ele pode ficar inelegível, porque o que Tarcísio de Freitas fez, o crime de Tarcísio de Freitas, é muito pior do que o Bolsonaro em 2022, com o 7 de setembro, que o tornou inelegível, e principalmente com a reunião com os embaixadores. O ato de Tarcísio foi um ato criminoso e burro. Ele precisa ser punido pela burrice. Impressionante ele falar, eu vou mostrar o vídeo pra vocês, falar que havia uma carta correndo, né, do PCC, orientando o voto em Guilherme Boulos. O TRE de São Paulo não teve essa informação. Tarcísio soltou no dia da votação, logo pela manhã, para sim causar um impacto no resultado, que na verdade não trouxe impacto algum. E eu acredito que Tarcísio não será punido, infelizmente, por conta de Bolsonaro, e eu vou explicar tudo pra você. Você acha que esse episódio influenciou em alguma coisa? Você quer a punição do Tarcísio de Freitas? Coloca nos comentários, coloca o que você achou da derrota do Guilherme Boulos. Se você quer e concorda comigo que Tarcísio precisa ser punido, like no vídeo, hype o conteúdo e se inscreva no canal. O Tarcísio de Freitas, logo na manhã do segundo turno, depois que ele e o Nunes votaram, ele concedeu uma coletiva de imprensa e começou a falar de umas supostas orientações do PCC vindo de dentro dos presídios sobre uma orientação no voto para Guilherme Boulos. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confirmou que teve uma investigação da Polícia Militar. Mas isso foi em setembro, não agora. Por que ele esperou agora para soltar essa informação? Foi um ato criminoso. Só que ele, como autoridade, não pode fazer essa divulgação que ele fez, ainda mais no dia do segundo turno, no dia da votação, porque você precisa causar ou promover uma tranquilidade para a população votar. Ele deveria ter repassado isso para o TRE de São Paulo. Tá passando o avião, só um segundo. Ele deveria ter repassado, voltando, né, essa informação para o TRE e o TRE iria tomar as providências. Eu vou mostrar o vídeo para vocês. Esse aqui é o Tarcísio, né? Ele tem cara de areia mijada, como diria o Aldemar Vigário, né? Na escolinha do professor Raimundo. Eu quero que você repare na carinha do Tarcísio quando ele fala o nome do Guilherme Boulos. Vamos ver o vídeo. Interceptação de conversas, né, e de orientações que eram emanadas de presídios por parte de uma facção criminosa, orientando determinadas pessoas em determinadas áreas a votar em determinados candidatos. Houve essa ação de inteligência, houve essa interceptação, agora isso não vai ter influência nenhuma na eleição. Qual era o candidato, prefeito, que eles estavam orientando a votar? Qual era o candidato que a carinha dele rindo. Em São Paulo? Boulos. Você vê que ele até respira fundo antes de falar. Isso é crime do Tarcísio. É uma burrice. É uma burrice imensa. Por quê? Porque o resultado da campanha do segundo turno mostrou que as pesquisas estavam certas. Foi uma distância de aproximadamente 20 pontos. Foi 19 uns quebrados. A mesma coisa que a pesquisa estava mostrando. O Datafolha mostrou, a Quest mostrou, todos mostravam, não havia uma tendência de virada do Boulos para o Ricardo Nunes, ou sobre o Ricardo Nunes. O Nunes estava caindo? Estava. O Boulos estava subindo? Estava. Mas nada na velocidade que apontava uma virada. Então não é justificável isso. Do ponto de vista de estratégia, é somente uma burrice chegar no dia da votação e soltar isso. É muito pior do que o Bolsonaro com os embaixadores. Porque o Bolsonaro, ele falou que o nosso processo é fraudulento. Então ele levantou uma desconfiança sobre todo o processo de votação e influenciou, usando as estruturas do Estado, os seus apoiadores a votar. Isso foi o que ele fez com a reunião com os embaixadores. Na apresentação do 7 de setembro, ele usou as estruturas do Estado para fazer um ato de campanha. Mas foi em setembro. A reunião dos embaixadores foi até mesmo antes. Não foi no dia.
Isso cria uma instabilidade que é muito mais grave do que o Bolsonaro fez. Muito mais grave. Existe chance do Tarcísio ser punido? Sim, existe. Ele vai ser punido? Vai. Com toda certeza ele vai ser punido. Ainda mais depois do que aconteceu com o Pablo Marçal no primeiro turno em São Paulo, então o Tarcísio vai ser punido. A Carolina Brígido, do UOL, trouxe a informação que nesses casos o tribunal dificilmente faz uma análise fria da situação. O tribunal ele vai analisar o contexto social e político. A fala do Tarcísio foi um crime? Foi. A fala do Tarcísio foi uma burrice muito grande. Só que não houve nenhum tipo de influência significativa no resultado final. Porque as pesquisas de intenção de votos, todas elas mostravam uma vitória do Ricardo Nunes. Todas. Nenhuma estava apontando para uma virada do Guilherme Boulos. Então o Tarcísio e o Nunes podem ser punidos. Podem, com uma multa. Agora, cassação dos direitos políticos, muito difícil. Ainda mais pelo fato de que Bolsonaro está fora do jogo para 2026. O tribunal dificilmente vai tirar duas das principais lideranças ou dois dos principais nomes para disputar 2026 à esquerda. Ou melhor, à direita. Pensei no Lula em 2018. Então vai ser bem difícil que haja essa punição. Punição extrema com a cassação dos direitos políticos. Agora, a esquerda, e eu tô vendo até no meu comentário do vídeo que eu fiz falando sobre o resultado do segundo turno, um monte de gente tirando foco. Usando esse episódio para tirar o foco da derrota do Guilherme Boulos. Essa fala do Tarcísio teve um impacto muito, mas muito pequeno. Muito pequeno. Não influenciou significativamente no resultado. A derrota do Guilherme Boulos é culpa do Guilherme Boulos. A culpa é dele. E da mesma forma que essa fala do Tarcísio não trouxe impacto para a derrota do Boulos, a derrota do Boulos não significa que a esquerda está morrendo. Não tem relação uma coisa com a outra. Porque a esquerda precisa se organizar por causa disso, por causa daquilo, tal. Gente, campanha municipal, ainda mais na atual configuração, principalmente do legislativo, vai vencer quem tem mais controle sobre as emendas. Porque se o prefeito ele tem controle sobre, ele tem um deputado, um padrinho político que manda recursos com as emendas, é claro que ele vai ter mais entregas. Se você tem um candidato, um deputado que quer sair como candidato a prefeito de uma determinada cidade, ele vai destinar as emendas e vai apresentar mais entregas. Essa é a configuração atual do Congresso, que tende a mudar com a saída do Arthur Lira e a entrada do futuro presidente da Câmara dos Deputados. E isso pode abrir mais espaço para o PT e para as esquerdas. Essa é a configuração. Não vamos querer encobrir as responsabilidades do Guilherme Boulos. Eu sei que tem um monte de gente que gosta do Boulos. Tudo bem, você gosta do político que você quiser. Mas, nesse cenário, o Boulos teve uma atuação parlamentar pífia. Qual foi o projeto que o Boulos entregou? O Boulos ele entrou em 2000, foi vitorioso em 2022, entrou em 2023, e ao invés de ele atuar como parlamentar, ele ficou se preparando para disputar a Prefeitura de São Paulo durante 1 ano e meio. Para você enfrentar um prefeito que está disputando novamente, você precisa ter muita entrega para mostrar, porque o prefeito vai ter as entregas dele, e o Nunes tem muitas entregas na periferia, principalmente zerando fila de creches. Então o Boulos ele deveria ter tido uma atuação parlamentar assim, suando o sangue, para mostrar, olha, eu aprovei esse projeto, eu participei dessa comissão, eu aprovei esse outro projeto, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu trouxe essas emendas para São Paulo. E ele não teve essa atuação parlamentar. Foi uma atuação parlamentar fraca por parte do Guilherme Boulos. E como eu falei há 30 segundos. Hoje, a dinâmica da campanha municipal é muito baseada nas emendas. Porque as emendas representam entregas, representam questões palpáveis para a população. E o Boulos não soube utilizar esse tempo que ele teve de 1 ano e meio para se cacifar como um político, um congressista forte. Por isso foi derrotado. Também por isso, né? Também por isso. E porque ele não conseguiu quebrar a inércia que foi colocada no segundo turno depois que o Pablo Marçal saiu da campanha de São Paulo. A campanha do primeiro turno ela foi muito intensa. Teve muita coisa. Teve Pablo Marçal falando que o Boulos gostava de consumir farinha pelo nariz. Teve o boletim de ocorrência da esposa do Ricardo Nunes. Teve a cadeirada do Datena. O boletim, ou o laudo falso do Pablo Marçal.
toda a monopolização da atenção promovida pelo Pablo Marçal. Então isso provocou foi criada, na verdade, uma história que se encerrou no primeiro turno. E depois uma longa barriga no terceiro ato, que cansou a população. E nesse cenário de inércia, o que está liderando, no caso Ricardo Nunes, levava vantagem ou leva vantagem. O Boulos não conseguiu quebrar essa inércia. Teve o apagão, mas não funcionou. Teve até outros episódios, mas não deu certo. E por isso ele foi derrotado também. Porque a história da campanha terminou no primeiro turno. O Boulos poderia ter tentado, ter forçado um segundo turno com o Marçal? Poderia. Ele não quis. Foi o grande erro dele na campanha. Mas se você pegar o histórico, Boulos agora precisa se concentrar em ser um parlamentar e conduzir o PSOL para ser aquilo que o PSOL precisa ser, uma oposição à esquerda ao governo Lula.